tu vê que o refino das dores são cada vez mais pequenas, e se a gente dialogar com a pessoa, muitas vezes não é aquela questão da parada muito longe ou o bebedouro mais longe. Muitas vezes é outros conflitos que ela tem interno que, de fato, atrasa essa infelicidade dela. Acho que a gente já conseguiu consensar aqui que quando se fala de gestão humanizada, não sei se é o principal, mas um dos elementos principais se chama confiança, né? Confiança. Tem um livro chamado A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey, que eu gosto muito de uma frase que aparece no meio do livro que diz o seguinte, que não existe nada mais veloz e barato do que a confiança. Que é aquilo que o Daniel e a Gabi acabaram falando aqui. Deixa eu abrir uma outra frente de conversa aqui e fiquem à vontade aí para quem quer começar aí. A gente falou aqui de confiança e eu queria agora puxar a questão, vamos lá, estabelecemos confiança. Eu não sei se o que vem primeiro é o ovo ou a galinha, mas tem um elemento importante que é o bem-estar dos colaboradores, né? Claro que se é um ambiente de desconfiança, já não tem bem-estar. Então, me parece que parte de um ambiente de confiança. Até para que as pessoas se sintam à vontade de falar o que elas esperam, o que é bem-estar para elas, né? Como é que a gente pode conceituar, mas também trazer para o campo prático o que é um ambiente de bem-estar para os colaboradores? Pensando em processo, pensando em outra palavrinha que eu acho mágica, que é mágica, mas é difícil, que é a autonomia, né? O quanto a autonomia pode ser um motor do bem-estar das pessoas. E tá com vocês a bola aí. Tem uma teoria que eu adoro, que é a teoria da autodeterminação, que é do C. E. Ryan, né? É de 1970/80, nos Estados Unidos. E eles queriam entender o que de fato faz as pessoas se sentirem bem no ambiente de trabalho, motivadas o suficiente para dar o melhor de si e se engajar com seus processos profissionais. E aí eles chegaram a 3 critérios. E hoje, trabalhando muito com escola quanto com empresa, para mim tem começado a fazer muito sentido. Porque em algum ponto, quando a pessoa avalia se ela está bem ou não naquela posição que ela ocupa e na relação dela com a empresa e com os colegas, de alguma forma aparecem esses 3 critérios. Então, fala de autonomia, que acho que vocês já falaram aqui, isso é bem característico, não adianta, algum nível de liberdade e autonomia é preciso, né, para que a pessoa possa ser gestora, seja do próprio tempo ou de alguns processos, mesmo que ela esteja numa posição com pouca flexibilidade de tomada de decisão, algum nível de autonomia tem que ter, senão é um processo adoecedor. Na hora, assim, é algo bem básico. Às vezes a gente não valoriza o tamanho da autonomia, né? Por exemplo, como eu trabalho muito também com professores, eles falam, puxa, mas o meu escopo de trabalho é super claro e o horário que eu entro, o horário que eu saio, o que eu tenho que fazer é muito definido. Mas dentro disso tem muita liberdade. O como você vai fazer, existe muita liberdade. Mas é que às vezes a gente não se dá conta, porque parece alguns processos tão engessados que a gente não se dá conta do tamanho da liberdade que a gente não está usufruindo. Processos então, escravizam, né, Gabi? Escravizam. Mas podem dar liberdade e autonomia se forem conversados, dialogados, né? Todos nós temos uma moldura muito clara no nosso escopo de trabalho. Mas como a gente colore lá dentro, o que a gente faz com isso é individual. O outro ponto é a questão da competência. É muito difícil eu me sentir bem e me desenvolver, estar saudável na posição que eu ocupo, se a minha competência não está em conformidade com os desafios que eu estou vivenciando, seja para mais, seja para menos. Se eu me sinto pouco competente com o tamanho dos desafios que chegam na minha mesa, é muito frustrante e adoecedor, muito difícil eu ter bem-estar. Porque 1, 2, 3 processos que eu só digo assim, estou aquém, não, ainda não cheguei, ainda não desenvolvi. Ou não está claro o que eu tenho que fazer, ou realmente eu acabei me candidatando e passei por uma vaga que eu não estava competente ainda nesse lugar. E o contrário também, está fácil demais, né? Então, uma coisa que eu deveria fazer em uma semana, eu fiz em 2 horas, é porque ou isso tem um valor muito baixo, de fato, para o que estão me pedindo, né? Ou realmente eu estou muito acima do lugar que eu deveria estar, ou muito além, né? Então, entender esse nível de competência versus desafio. E um outro ponto, que acho que é o que a gente já falou até aqui, que é pertencimento, né? A questão dos vínculos, a capacidade que eu tenho de me relacionar com aquelas pessoas em especial daquela instituição.
tanto que se me tirarem daquele time e me colocar com outro, vai haver algum nível de sofrimento em um primeiro momento, porque aquelas pessoas são importantes para mim e eu tenho algum nível de identificação com as pessoas, né? Então, autonomia, competência e pertencimento. Então, quando eu escuto as pessoas falando quanto elas gostam ou não de trabalhar em algum lugar, inevitavelmente eu consigo, de alguma forma, encaixar nesses 3 grandes fatores. E a gente pode, né, avaliar o quão feliz ela está naquele lugar a partir daí, por exemplo. E um outro ponto de ordem prática, que eu acho que a gente prometeu isso aqui para os nossos ouvintes, é assim, o que a gente pode fazer de ordem prática. Eu tenho visto muitas empresas investindo em pesquisa interna, para entender de fato o que faz elas felizes e por que elas escolhem estar naquele lugar ou são escolhidas para estar naquele lugar e se elas têm consciência disso. Porque às vezes elas estão felizes e elas não sabem nem o porquê. Então também não valorizam algo que está bom, que está ótimo, né? E vice-versa. Algo que não está tão bom, não consegue nem entender o porquê não está tão bom. Então, acho que pesquisa é um processo, claro, que pesquisa séria, bem estruturada, eventualmente precisando ou não de consultorias, né? Enfim, a gente tem visto resultados muito legais, porque a partir do resultado da pesquisa, algumas ações são tomadas pela empresa e às vezes são coisas muito pequenas. Desde botar, a gente já viu, né? Desde botar um bebedouro a mais naquele corredor para a pessoa não precisar se deslocar tanto, até terminar a reunião 5 minutos antes para poder ir ao banheiro antes de começar a segunda reunião. São pequenas mudanças que parar para ouvir as pessoas pode transformar a relação delas com o ambiente. Não sei se faz sentido também para vocês. Faz. Daniel, gostaria de ouvir de ti que me dá exemplos práticos de, claro, não vamos citar o nome da empresa, né? Não é o objetivo aqui. Que tu viu uma empresa que aplicou uma prática de bem-estar e isso deu resultado, ou inclusive a empresa achou que tinha adotado uma prática de bem-estar e na verdade ela complicou, porque talvez não ouviu, não escutou, não fez uma pesquisa, como a Gabi disse aqui, né? Sim, tem até o caso de um cliente que a gente fez um trabalho que eles queriam aumentar o nível de autonomia, né, da equipe intermediária de gestão. E daí foi, dentro do trabalho que a gente desenvolveu, apareceu muitas dores, né? E muitas dores que traziam, né, a insatisfação deles, a frustração deles por não poderem atuarem sobre, né? E, ao mesmo tempo, a alta direção, a diretoria, queria que eles tivessem mais autonomia. E muitas vezes, como acolher isso, essa insatisfação essa, né, que saiu uma pesquisa da Gallup, que eu vi com mais de 155 países, que felicidade é o principal fator, o principal fator de felicidade é estar trabalhando num lugar, né, de satisfação, que se sente bem e seguro. Só que por exemplo, desse caso, desse cliente, estava essa briga da questão do conflito. Eu até pedi para os diretores, me manda o planejamento que eu quero dar uma olhada. E daí a gente olhou lá que os gestores intermediários não eram responsáveis por nenhum indicador. Então, queriam que eles tivessem autonomia e ação, né, um protagonismo, só que não tinham a liberdade, né, claro, com responsabilidade, que isso é autonomia, né, no atuar. E aí, quando a gente começou a colher e entender isso, a nível de satisfação da equipe de coordenadores melhorou, né? Consequentemente, a equipe que eles lideram também, porque isso apareceu nas pesquisas de clima, porque como os coordenadores foram ouvidos, né, de fato, e os gerentes foram ouvidos muito mais, eles, por consequência, deixaram mais espaço para ouvir. Né? E aí vem muitas dores que, por exemplo, que é isso que a Gabriela falou, é o bebedouro mais próximo, é o ônibus que podia ser mais uma quadra porque tem 2 funcionários que estão lá, que tem que andar 2 quadras, podia parar uma quadra antes. Tu vê que o refino das dores são cada vez mais pequenas, e se a gente dialogar com a pessoa, muitas vezes não é aquela questão da parada muito longe ou o bebedouro mais longe. Muitas vezes é outros conflitos que ela tem interno que, de fato, atrasa essa infelicidade dela. Eu sempre, quando os funcionários, eu fui gestor, eu cheguei a cuidar de 500 pessoas, tá? Quando vinha os funcionários pedir aumento, pediam, tá, mas por que quer aumento? Porque eu tenho na minha empresa, porque eu tenho que pagar as contas tal, tá, mas por que tu fez essas contas se tu não tinha uma renda? Então, vamos entender. Daí tu vê que, na verdade, o dinheiro até dava, tá? Daí tu vai entender, tá, mas e essa dívida aí, como é que a gente pode fazer? Daí tinha uma cooperativa na empresa que eu trabalhava e isso era viável de conseguir. Se era tal problema, vamos para assistência social, se é um problema da relação com o casal, sabe? Então tinha subsídios que a gente entendia e, no final das contas,
todo mundo, quase da grande maioria, saía assim sem ganhar um aumento, porque o aumento não era o que ele queria, não tinha justificativo, embasamento de entrega dele para ganhar uma performance maior de rendimento, mas sim é uma insatisfação interna dele, que tem que estar na capacidade do gestor, estar ali acolhendo e tendo uma escutativa, claro que é o que a gente está falando desde o começo, mas é um pouco isso, sabe? É um pouco a base estrutural, é ter essa postura do gestor de ouvir, porque senão vai vir reclamação e tu tem que estar atento para desconstruir essa frustração que ele tem com a vida dele, muitas vezes, né? E claro que muitas vezes inclui esses aspectos da empresa, sim, a alimentação não é boa, porque talvez dê a mesma alimentação de sempre, a empresa talvez não tenha condição, talvez sim, vão criar talvez uma sobremesa diferente, sabe? Para melhorar a autoestima, por exemplo, a última vez que aqui no Sul começou a pegar na moda, como ficou muito calor aqui no Sul, aqui em São Paulo, isso eu já conhecia quando trabalhei em São Paulo, em 2009, 2010, tinha a história do picolé nas montadoras, né? E agora aqui no Sul começou, porque o calor foi enorme em janeiro, né? Cara, o pessoal começou dentro das fábricas a distribuir picolé, sabe? Cara, picolé, né? Pega-uns de fruta aí, custa menos de R$1, cara. Picolé, sabe? E é simples, não é uma coisa muito grande investimento. Mas o principal, se tu só escutar, tu já ameniza aquela angústia, aquela frustração, porque envolve muita bem a palavra que ela falou, um dos 3 pontos ali do bem-estar do funcionário, que é um pouco que é o que gera o engajamento, né? Que é o que o Fred Kaufman e o Daniel Pink traz, que é o pertencimento, sabe? Que é um elemento intrínseco, e o Fred Kaufman, não sei se vocês conhecem, né? O autor do livro Liderança e Propósito, que eu amo esse livro, que traz elementos, cases assim muito grandes. E o pertencimento, ele tem uma rede de apoio com quem ele pode contar, sabe? Que ele sente parte do grupo, não tem, sabe? Ele se sente mais à vontade para pedir ajuda, né? Na dificuldade, ele vai se sentir mais bem-humorado. Eu trago isso, por que essa rede de apoio é importante? Foi feita uma pesquisa com as pessoas que mais amavam trabalhar na Virgin, né? A Virgin é uma das empresas melhores a trabalhar no mundo, né? Não sei se o pessoal que está assistindo conhece, mas é famoso pelo empresário que está levando as pessoas para o espaço aí. E daí foi perguntado para as pessoas por que elas amavam trabalhar na empresa. E 40% responde porque tem colegas que ele pode confiar. Que eles têm colegas que a empresa botou colegas que eles gostam de trabalhar. Então, muitas vezes, voltamos para a história da relação, sabe? Então, de fato, o bem-estar começa na base, né, de confiança, mas do bem-estar dos colegas no ambiente físico, né? Daqui a pouco a temperatura está adequada, não adianta se a temperatura está desconfortável, o funcionário, o operador de máquina, ele não vai produzir legal, ele vai o rendimento ser pior, sabe? E aí ele vai reclamar ali com o colega, que vai gerar uma outra reclamação de outra coisa, e vai gerar um ambiente desvirtuoso para o bem-estar de todo mundo. Então, de fato, fazer escuta, né? Fazer uma pesquisa de clima, identificando qual que é as dores que eles têm nos benefícios, né? Muitas vezes se fala muito da hiperpersonalização, né? Se for pensar bem, cara, pessoa com menos de 30 anos que não tem filho, não pensa no plano de saúde, ele nem quer saber de plano de saúde. Muito menos uma previdência privada, como benefício. Muito menos ainda, né? O cara não pensa que vai morrer quando tem 25 anos. Então, gente, fato, deixa eu trazer isso, sabe? É só vou fechar aqui. Então, de fato, a gente tem que fazer essa leitura para entender realmente qual que é a dor de cada um.